Tá, então tá. Aqui, beleza. Aí quando aparecer, daí tu solicita. Já começa a gravar. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Vou deixar aqui o volume bem baixo, pronto. Olá, pessoal entrando, boa noite. Mais uma semana de corona, espero que estejam todos bem em casa, saudáveis. Boa noite. E hoje tem mais um dia de live, né? Essa sequência de lives que eu resolvi fazer de assuntos que, mais do que ficar fazendo live, que eu acho que eu abrir a geladeira e vejo mais uma live, eu resolvi usar melhor o meu tempo, né, sobre questões e assuntos que eu acredito que são muito pertinentes a gente está falando, além de toda a questão de mais assuntos relacionados ao que toca o meu coração e que não são só sobre nutrição, mas sobre várias áreas que envolvem saúde, desde saúde mental, saúde ambiental. E hoje, no domingo, eu resolvi chamar um especialista muito bem renomado no Brasil e no exterior, que é o Dr. Gustavo Vilela, um médico que eu tenho o prazer de fazer parte do clínico em São Paulo, dele. E câncer é um assunto que vai e volta, né? Aqui no Instagram é muito falado, principalmente porque eu acredito, mas não só eu, né? Mas câncer é um assunto que vai e volta, né? Acredito que a nutrição é a base, a chave para eu acredito, mas não só eu, né? Mas muitos profissionais. Hoje já se sabe que a questão genética é muito baixa em relação à vida ambiental que a gente leva. Isso eu sinto, né, e vejo, acho que todo mundo que passa por uma questão de uma doença em casa, né, eu quando passei por uma situação de morte na minha vida, quando meu pai faleceu, acho que foi inevitável pensar se eu não morreria pela mesma questão. Se fosse câncer, eu acho que eu ficaria mais curiosa se eu teria o mesmo câncer, né, de um familiar ou não. Mas hoje o que a gente sabe é que a questão genética, ela tem o seu peso, para de câncer, principalmente, mas a vida ambiental dita muito mais, né? Então, Gustavo pode até já solicitar aqui. Como que eu solicito, Karen? Onde que eu vejo? Onde que eu coloco? Mas hoje o que a gente sabe é que a questão genética... Onde que eu solicito? Hoje eu vou me antecedendo a apresentação aqui do Dr. Gustavo. Eu conheci o trabalho dele faz alguns anos e fui num congresso de nutrologia, né, que estou bastante curiosa, então eu vou, além de congressos de nutrição, gosto muito de congressos de medicina. E eu já vou me antecedendo a apresentação aqui do Dr. Medicina do Futuro tem feito. Eu conheci o trabalho dele faz alguns anos. Gustavo, você solicita... Congresso de nutrologia. E agora, tem algum lugarzinho aí. Congressos de nutrição, gosto muito de congressos de medicina. Então, não estou encontrando onde eu solicito. São os estudos randomizados feitos no mundo, o que essa medicina do futuro tem feito. Achou, Gustavo? Não. Gustavo, você solicita... A gente está fazendo uma live aqui no computador agora, tem algum Instagram. Lugarzinho aí. Fica tranquilo, peraí. Acho que eu vou sair da sala e entrar de novo, porque não tem nenhum lugar para eu... Então tá. E eu assistindo a aula do Dr. Gustavo, né, ele estava apresentando um caso clínico bastante importante sobre um tratamento de um paciente dele na época, e eu acho que veio à tona assim, bastante emoção sobre tudo que eu lia, né, e via médicos no exterior tratando a nutrição como uma chave para o tratamento do câncer. Eu vi ali um médico apresentando o caso clínico muito bem, assim, outros tratamentos não convencionais da medicina e mostrando, né, resultado do tratamento surpreendente. E anos depois, agora, né, no ano de 2020, a vida nos uniu, nossos trabalhos nos uniram e cá estou aqui trabalhando na clínica junto com ele, junto com os pacientes. Conseguiu, Gustavo? Consegui, já te mandei a solicitação. Então tá. Deixa eu procurar aqui. A Denise entrou na sala. Oi, Denise. Nossos trabalhos nos uniram e cá estou aqui trabalhando na clínica junto com ele, junto com os pacientes. Recebeu aí? Conseguiu, Gustavo? Então tá. Deixa eu procurar aqui. A Denise entrou na sala. Oi, Denise. Agora foi. Foi? Foi. Então tá, o Dr. Gustavo está entrando aqui. Bem-vindos a todos, pessoal que está aqui.
Aê, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Tem mais uma tela que a gente está aqui no computador. No Instagram, quem vê a gente aqui meio doida, que são duas gravações. Tudo bom? Tudo bem, e você? Oi, pessoal. Que bom. Tudo bom, graças a Deus. Obrigada pelo convite, Gustavo. Imagina, é um prazer para mim estar aqui. Que bom, que bom. Então, ao longo dessa vida aqui, dando bastante live, fazendo palestra, sempre tem um assunto sobre câncer, né? Eu acho que tem sempre pessoas perguntando, e aí, Karen, como que eu faço para tratar o câncer? Eu acho que hoje a medicina, grande parte da medicina, né? É como se a gente tivesse, eu vejo dessa forma, né? Corrija se estiver vendo errado. Mas é como mais ou menos a gente leva o negócio para outras coisas, né? A gente trabalha apagando a fumaça do problema, como se fosse um agronegócio, a gente coloca pesticida, a gente apaga com aquela fumaça, apaga com aquela inflamação, mas aquele solo, né, a causa do problema, muitas vezes ele não é bem tratado, né? Não é muito bem trabalhado. E tu, com a tua experiência de vida, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, para tu introduzir um pouquinho o seu trabalho, qual o grande motivo que os pacientes te procuram, né, porque eu agora, quando fiquei apaixonada pela apresentação, assim, do corpo clínico, o quanto todos os profissionais estão integrados com a causa do câncer da pessoa, os diferentes equipamentos que são utilizados, diferentes tratamentos e infinitas possibilidades que vocês apresentam aos pacientes. E a psicoterapia inclusa, a nutrição inclusa, a fitoterapia, os nutracêuticos. Então, eu queria saber em que ponto, assim, queria que tu apresentasse esse grande diferencial hoje, né, que eu considero a medicina do futuro para a oncologia. Então, eu tenho uma formação muito clássica, né, de oncohematologia. Fiz faculdade de medicina na USP, bem acadêmico, curso. Fiz residência médica em oncohemato, transplante de medula óssea. Então, tive uma formação sólida nessa área, digamos, convencional. E, com o tempo, eu fiquei um pouco frustrado com alguns resultados que a gente tinha, com a quimioterapia nos pacientes hematológicos. E, não sei dizer porquê, comecei a ter um chamado, uma coisa interna minha, que me fez buscar outros questionamentos, outras formas de ver a doença, né? E aí eu comecei um caminho muito solitário, porque não tem onde você aprender isso facilmente, né? E já são 12 anos que eu estou nessa estrada estudando sozinho, essa visão da oncologia que eu tenho hoje. Então, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter a visão convencional do câncer e também tem a visão complementar, que é uma outra ótica que a gente tem e que as duas, quando somadas, só traz benefício, né, para o paciente. Então, porque isso é importante, né, Gustavo? Porque a gente fala tanto sobre qualidade de vida, os próprios médicos falam que a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, mas na prática, né, e aí, o que é a mudança de estilo de vida? Né? Então, a primeira coisa que a gente acha importante hoje em dia é a alimentação, né? É um tema super controverso em oncologia, porque faltam muitos estudos ainda, a gente não tem respostas, a gente tem mais perguntas, dúvidas do que respostas, né? Então a gente tem pistas, a gente tem ideias, a gente tem especulações, mas eu tenho a convicção de que a alimentação é a base da saúde, na saúde e na doença. Então eu sempre prezo pela alimentação. E muitas vezes o paciente que tem câncer, como vários pacientes, não só os de câncer, paciente cardiológico, paciente com doenças autoimunes, eles têm às vezes um padrão alimentar ocidental, de vida moderna, de muito alimento processado, industrializado. Então, por mais que isso não tenha evidência ainda direta de que a alimentação tem relação com o câncer, muitas vezes, o mínimo que a gente tem que fazer é propor para esse paciente uma alimentação que a gente considera hoje, em 2020, como saudável. Isso muda com o tempo também, né? O que é saudável na alimentação muda conforme as épocas vão passando, né? Hoje a gente tem um padrão de alimentação que a gente considera saudável, que a gente sabe como é, então a gente tem que pelo menos tentar colocar o paciente nesse padrão de alimentação que a gente considera saudável. O impacto disso no câncer, tem alguns trabalhos que mostram já esse tipo de benefício, especialmente com a composição corporal, com o peso corpóreo, né? Muitos pacientes, por estarem com uma alimentação muito ocidental, muito urbana, muito moderna, com muito alimento processado, muito açúcar, muita gordura
e pouco gasto calórico, você tem sobrepeso, obesidade, diabetes ou hiperglicemia, né, resistência à insulina. E vários trabalhos mostram como essas comorbidades, né, cardiometabólicas, elas favorecem negativamente o desfecho do câncer. Então, eu sempre prezo para que o paciente volte ao seu peso normal, e para isso uma alimentação equilibrada é fundamental, e atividade física. Porque é aquela coisa, né, Gustavo? A gente fala sobre peso, a gente fala muito sobre açúcar, mas eu sinto que ainda é muito... é uma frescura, é besteira, quando a gente está, sei lá, na vida social, tá aqui com os amigos, aí começa a falar sobre alimentação. Esse assunto é um pouco chato, porque a última coisa que a gente quer falar sobre o nosso docinho, sobre a nossa sobremesa, não que a gente tenha que falar isso no momento de descontração, gostoso, e deixar isso para o momento de descontração, né? Mas também não é que o açúcar, né, e aqui digo açúcar no caso, porque acredito, né, que o que é feito lá na clínica, o foco lá com o paciente é brecar com o processo de inflamação, né, os parâmetros de insulina têm que ser bem revisados, porque são parâmetros chaves, né, para detectar o quanto aquela explosão lá dentro do corpo da pessoa. Só que eu vejo que ainda é muito dito como uma grande frescura a gente está olhando para a alimentação, né? Isso em muitas clínicas de oncologia, né? Que tem aquela balinha na saída da sala de quimioterapia e tudo mais. Como é que está isso, assim, para ti na visão da oncologia? A visão dos médicos com a atenção da exposição ambiental que leva ao câncer, exposição nutricional que leva ao câncer. Tu acredita que já está sendo olhado com seriedade? Olha, depende da especialidade. Os oncologistas não se interessam muito nessa linha nutricional. Eles não acham que tenha muita relevância e, de fato, não tem trabalho que mostre, por exemplo, que essa dieta ou aquela muda o tratamento do paciente oncológico. A gente não tem esse tipo de trabalho ainda. Então, não se tem muito interesse e não se tem resultado em relação a isso. Então, até que se prove o contrário, em termos de trabalho científico, não tem uma dieta ideal para o paciente oncológico, até o momento. Né? Então, por isso que eu sempre falo que o mínimo é uma dieta saudável. Né? Isso ninguém pode questionar, porque para qualquer pessoa isso vai ser útil, né? Uma dieta saudável. Mas uma dieta específica, uma intervenção mais agressiva para o paciente oncológico, faltam trabalhos para a gente ter esse tipo de afirmação. De qualquer forma, em relação ao açúcar, por exemplo, que o pessoal fala que é frescura, assim, se a gente for pensar em termos de desfecho oncológico, a gente não tem como dizer que o açúcar vai mudar alguma coisa. Não tem trabalho que mostre isso. Por outro lado, a gente sabe que a insulina, sim, pode piorar o desfecho do paciente oncológico. A hiperinsulinemia está bem demonstrado isso, que piora, aumenta o risco de desenvolver o câncer torna-se mais agressivo, recai mais, responde menos a quimio, a rádio. Então, manter um ambiente de hiperinsulinemia é um fator negativo para o tratamento. Né? E, logicamente, se você pensar que o açúcar ou o carboidrato, algumas proteínas fazem liberação de insulina, então a gente pode ter uma correlação de que sim, a alimentação de alguma forma pode impactar nesse processo metabólico. A gente tem que ver o câncer não só com um processo genético, né, que tem uma mutação naquela célula, mas ele está em um ambiente metabólico, a célula tumoral. Ela não está isolada, não é sozinha. Ela sofre estímulos hormonais, fatores de crescimento. Então, a alimentação impacta diretamente nesse tipo de estimulação do microambiente tumoral. Então, o ambiente hormonal que o paciente tem impacta com certeza. E a alimentação impacta no ambiente hormonal, nesse sentido. Tá, vou ser bem de perguntas, assim, bem entrevistador aqui, mas especifica assim, né, que para a gente deixar mais destrinchado, na verdade, o que é essa relação da insulina, como que alimentos, né, que eu estou citando açúcar, a gente está citando açúcar, mas esse açúcar de mesa, de colocar no chá, no cafezinho, quase ninguém mais faz, né? Mas como que é a fisiologia, como que isso acontece? Como que algo que é açucarado, que tem um alto poder, né, tem o poder de liberar bastante insulina, pode fazer algo crescer? Como que isso acontece assim, no dia a dia? Quando você come o carboidrato, especialmente os carboidratos de liberação rápida, né? Um suco de fruta, uma farinha refinada, um arroz branco puro, né? Você tem um pico de insulina imediatamente, logo depois um pico de insulina, e essa insulina ela vai agir em receptores da célula. Todas as células do nosso corpo têm receptores de insulina, até as células tumorais também têm, né? E a insulina, na hora de se ligar na célula, ela promove
proliferação, promove anabolismo, síntese de proteínas, síntese de gordura. Então, é um hormônio anabólico, naturalmente anabólico, fisiologicamente anabólico. Então, se você vê um fisiculturista, que alguns fazem isso, né? Querem crescer massa muscular, o que eles fazem? Comem batata doce, aplicam insulina e vão treinar. Tem gente que faz isso. Falando do leite, que alguém perguntou aqui também, né? Se eu estou com um paciente que eu quero ajudar na hipertrofia, e se a pessoa não apresenta sensibilidade, bora, vamos tomar leite, vamos fazer essa célula crescer. Né? Não é? No mesmo processo, se eu quero fazer qualquer célula do meu corpo crescer, eu vou ativar esse processo com alimentos que estimulam bastante a insulina. Então, o carboidrato tem esse papel. Você come o carboidrato, tem o pico de insulina. Ok, um pico de insulina não vai fazer ninguém proliferar nada, assim, no tumor. Não tem essa preocupação. O processo que a gente está falando aqui de predisposição do câncer é você ter isso cronicamente no paciente. A hiperinsulinemia contínua, né? Você come de manhã o biscoitinho lá, creme cracker, depois daqui 2 horas come um açúcar com o seu cafezinho, meio-dia macarrão, à tarde mais um biscoito, quer dizer, uma balinha, um chocolate, o tempo inteiro açúcar e insulina, açúcar e insulina, açúcar e insulina. Então você está num ambiente de hiperglicemia e hiperinsulinemia o tempo todo, por anos a fio. E isso cria um ambiente inflamatório e um ambiente proliferativo. Não que isso vá provocar um câncer. Isso não é um processo carcinogênico por si só, mas é um processo carcinocinético. Se você tiver uma célula ali transformada tumoral nesse ambiente hiperinsulinemia de hiperglicemia, essa célula vai estar num ambiente favorável a desenvolvimento daquela célula, né? Então, é um processo crônico de predisposição. E não só isso, assim, Gustavo, acho que desde agora do início, conhecendo a fundo o trabalho da clínica, que é isso que eu estava falando aqui no início da live, né? Coisas que eu fazia um curso aqui, fazia um curso lá, eu vi a abordagem de alguns médicos, eu te parabenizo, né, por toda a tua trajetória de estudos e principalmente da prática, né? Porque eu queria que falasse um pouco sobre essas outras buscas que vocês fazem, né, na clínica, sobre buscas sobre metal pesado, parasitas, como que isso pode afetar um câncer, a contaminação do corpo com esses fatores. Então, a gente sabe, tem vários trabalhos nessa linha já que mostram que já se sabe isso, né? Que as toxinas ambientais são os carcinógenos, né? São causa de câncer. Isso aí já é mais antigo que andar para frente, né? O cigarro, o álcool. Antigamente, quem limpava a chaminé tinha mais câncer de testículo. Foi assim que se descobriu, inclusive, né? Que esses componentes de queima, né? São cancerígenos, do carvão, da carne queimada. Então, isso é muito antigo. Já se sabe em medicina que esses poluentes derivados da queima, né, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são poluentes que são cancerígenos. Então, os carcinógenos, o químico, né, as substâncias químicas que são cancerígenas, elas existem. Não é nenhuma novidade isso. A questão é que o que a gente tenta fazer é encontrar se existe na pessoa essa exposição realmente de fato, reduzir essa exposição numa alimentação, por exemplo, uma alimentação mais crua, menos queimada, e evitar no máximo a poluição, né? Os cosméticos, por exemplo, que você está aplicando na pele todos os dias, mulherada, né, que gosta de passar creme com perfume, creme cheiroso, às vezes o rótulo tem vários produtos químicos que são sabidamente cancerígenos, parabenos, por exemplo. Isso daí você tem que eliminar do estilo de vida da pessoa. Você tem que evitar o contato da pele, por exemplo. E o que a gente faz é tentar buscar no paciente oncológico se ele teve ou se ele tem exposição crônica a essas substâncias, né? Algumas delas são cumulativas, né? Esses solventes, os poluentes orgânicos persistentes, os derivados de plástico, os metais pesados, eles se acumulam no nosso corpo e tem uma dificuldade de sair. Por mais que o nosso corpo foi feito para uma autodesintoxicação, né? Um P450 no fígado, ele foi feito para você jogar fora as toxinas. Mas algumas delas, nós não fomos desenhados para receber mercúrio, chumbo, alumínio no nosso sistema, né? Não existia isso quando a gente foi selecionado na natureza. Então, esses metais se acumulam no nosso sistema e não saem facilmente. A excreção é muito baixa. Logo após a nossa conta não está fechando, né? A gente não está fazendo a faxina suficiente. Exatamente. Então, você às vezes já nasce da tua mãe, se a tua mãe tiver, por exemplo, amálgama na boca, né? Já tem trabalho mostrando isso. A amálgama na boca, ela tem absorção de mercúrio
pequena quantidade diariamente, né, entra no sistema dela, no linfático, na circulação sanguínea, nas células. Então, a gestação inteira você vai receber uma carga mínima de mercúrio, baixíssima, obviamente, né? Vai gerar o feto nesse ambiente, ele vai nascer já com uma carga de mercúrio elevada, certo? E na vida dele, quando ele vai ser criança, depois adulto, ele vai continuar recebendo mercúrio do meio ambiente. Mercúrio, chumbo, alumínio, cádmio, arsênio, níquel, quer dizer, os poluentes que a gente tem contato facilmente na natureza. Então, quando você tiver seus 30 anos de idade, 50 anos de idade, você vai ter um nível de tóxico no seu sistema já elevado, né? E aí você tem pacientes que têm uma predisposição, mais sensibilidade maior a isso do que outros têm carga genética que envolve em relação a isso, né? Sensibilidade ao metal pesado. Alguns são super resistentes, você pode ter chumbo até o teto que não acontece nada. Outros com um pouquinho de chumbo, você tem alguma lesão mais fácil nos tecidos. Então, eles devem ter uma sensibilidade individual. E a capacidade de excretar isso também é individual, né? Tem genes que a gente tem que regulam isso. Então, você tem polimorfismos, tem pessoas que são mais que se desintoxicam mais facilmente, outras não. Enfim, são várias variáveis que estão em jogo. O fato é que o que a gente tenta fazer no paciente oncológico é encontrar qual a carga tóxica que ele tem, né? Porque se você já sabe, tem vários trabalhos que mostram isso, em vários tecidos tumorais, né? Eles pegam, por exemplo, um grupo de pacientes com câncer de vesícula biliar, tira a vesícula biliar, faz análise de laboratório e testam os metais pesados na vesícula biliar daquele paciente oncológico. E pega o paciente de vesícula biliar benigna, que tirou por pedra de vesícula, e compara vesículas biliares cancerígenas, o colangiocarcinoma, por exemplo, ou vesículas biliares de pessoas normais, que não têm câncer. E se mostra que nos pacientes oncológicos você tem um nível maior, por exemplo, de cádmio, níquel, arsênio, entendeu? Isso foi feito com câncer de mama, câncer de pulmão, com glioblastoma, com câncer de vesícula, com vários tipos de câncer, você já mostra que o tecido tumoral é o tecido mais contaminado de poluente do que o tecido equivalente benigno, vamos dizer assim, né? Ora, se então você tem uma ideia de que o tumor, né, o carcinógeno, como a gente já sabe, que causou aquela agressão, e ele se acumula na pessoa, ele continua na pessoa, imagina se é do mercúrio ou níquel, imagina uma pessoa que fumou a vida inteira, tem nível de chumbo elevado no sistema porque, né, o cigarro tem chumbo, ele tem um teor de chumbo nos tecidos aumentado. Isso provoca lesão, provoca mutações, né, instabilidade genômica. Então, se o paciente tem esse tipo de situação, certo, que provocou, que é a causa, por que não, junto com o tratamento para matar a célula tumoral, junto com a cirurgia, junto com a rádio, por que não, se a gente puder pensar em remover ou baixar a carga tóxica desse paciente, já que essa foi a causa. E se você remove a causa do problema, é uma coisa que, né, faltam trabalhos para mostrar se quem removeu a carga tóxica foi melhor do que quem não removeu. Faltam estudos. Mas se você pensar do ponto de vista de lógica, se tudo tem uma causa e você remove aquela causa, teoricamente você imagina que você vai ter um desfecho melhor. No mínimo para outras doenças crônicas, porque esses metais tóxicos fazem várias doenças neurodegenerativas, autoimunidade, dor, depressão. E aí eu acho que o grande centro, né, do tratamento, falando aqui, focando no tratamento nutricional, são dois assuntos, né? Falar para esse paciente, né, que é falado, assuntos sobre fígado, né, que é o início de todo o tratamento, né? Trabalhar com o fígado, que é esse cara, que não é todo muito grande, a irrigação sanguínea é bastante grande nele, né? Então, se eu tenho um fígado que está bastante gordo, em virtude até da gordura, né? Se eu vou engordando até o ponto que a gordura fica visceral, né? Ela se acumula lá. Então, essas toxinas estão presas lá. Então, o assunto começa a limpar esse fígado e limpar o intestino e oxigenar o corpo do paciente, né? Trazer oxigênio. A gente fala de detox, né? Que se fala detox. Que na medicina convencional tem um preconceito muito grande contra esse termo detox. Detoxificar, porque, né, primeiro que desintoxicar do quê, né? Nosso corpo, teoricamente, foi feito para se autodesintoxicar. Você toma um antibiótico, daqui 6 horas tem que tomar a próxima dose. Ele detoxificou aquela dose, o fígado não consegue fazer essa limpeza, né? O T450 consegue fazer isso. Então, a gente não teria que se preocupar com desintoxicação. O fígado faz isso sozinho, o que é verdade. O fígado é fantástico para isso, né? O problema é que a gente esquece é que a carga tóxica hoje é muito elevada, que ultrapassa, às vezes, a capacidade fisiológica do fígado de fazer isso, primeiro ponto. Segundo ponto, tem pacientes que têm polimorfismos que os tornam com uma dificuldade maior de detoxificar, são os metabolizadores lentos, eles não conseguem eliminar essas toxinas com muita dificuldade,
polimorfismos genéticos, não sei se pacientes que adoecem muitas vezes muito mais, a gente não pode contar com o fígado deles muito bem, que eles são realmente ruins, são fígados mais fracos. Isso são exames, né, para quem está aqui acompanhando, fazendo muita pergunta que eu estou lendo, esses são exames que são viáveis em clínica, esses polimorfismos são feitos, né, diariamente, né, para saber. Além disso, o detox do fígado depende de nutrientes, muitas vezes, aminoácidos, de minerais e vitaminas, que às vezes estão baixos na pessoa. A gente tem, às vezes, microdesnutrição, selênio baixo, zinco, metionina baixa, aminoácidos baixos, magnésio. Então, você vai ter uma capacidade de intoxicar o fígado muito menor, porque ele não tem nutrientes necessários para fazer esse processo. São todos os processos dependentes de nutrientes. Então, em conclusão, você pode sim ter pacientes que estão intoxicados que não conseguem se desintoxicar facilmente, né? E aí, detox, essa resposta de detox que a gente está falando, tratamento de detox, é você dar um suporte para o paciente, para ele auxiliar a aumentar estou falando P450, a gente tem suplementos, pessoas que fazem isso, medicamentos ou naturais que fazem com que esse fígado consiga aumentar a capacidade de excretar esses poluentes, esses substâncias tóxicas. Tem vários trabalhos e que não é um suco detox para fazer tudo, né? São fases, leva um tempo, é um trabalho, né? E é uma vida, né? Porque uma vida gerando aquele ambiente é uma vida transformando um outro ambiente, não é tomando né? suco verde que você vai conseguir fazer isso. Não é tão simples assim, né? Tomando suco verde que vai resolver. Então, toda uma estratégia por trás para você conseguir auxiliar essa pessoa, se ela tiver realmente uma carga tóxica elevada, a ajudar a eliminar isso daí mais rapidamente. Enquanto eu trato o câncer dela convencionalmente, vamos dizer assim, estamos tratando a causa em paralelo. Isso, na minha experiência, quando eu faço isso, o resultado é muito melhor do paciente. A gente tem pacientes que têm prognóstico, às vezes, super reservado, quer dizer, super grave, em que a gente sabe que o prognóstico é de alguns meses ou poucos anos, e que a gente associa esse raciocínio nosso de corrigir a causa, eles vão muito melhor, né? Então a gente vê que o resultado deles eles vão muito bem e sobrevivem muito mais às vezes do que a gente estava esperando, porque você removeu a causa. Toleram melhor a quimioterapia também, né? Mais. Isso é bastante significativo. Isso que, na verdade, essa nova medicina, né? Uma medicina do futuro, que é medicina integral, integrativa, individualizada, porque para cada pessoa não dá para ser o mesmo. Tem os protocolos, né, que são para cada tipo de doença, né, o médico segue, mas os outros tratamentos eles têm que ser muito individuais, né, porque cada pessoa está exposta a um ambiente específico, né. Exatamente. E a dúvida que não quer calar, que eu estou olhando aqui, eu sei que todo mundo quer saber, conta um pouquinho sobre a visão de jejum e oncologia. Qual a tua opinião? Esse é um assunto muito legal, né? Super novo, né? Eu acho que a gente tem um caminho, um campo aí para estudo maravilhoso, que é o do jejum. Nós temos alguns trabalhos saindo já. Um que me chamou bastante atenção foi de 2015, do British Medical Journal, o BMJ, e que ele publicou, foi um relato de caso de um médico americano. Ele publicou um caso de uma paciente com linfoma folicular, estádio 3, ela tinha linfonodos nas axilas, pescoço, na região abdominal, e nesse tipo de linfoma, a gente pode não tratar de cara esse paciente, não é obrigatório que tem que tratar, fazer quimioterapia, linfoma folicular, linfoma indolente. Se o paciente estiver bem, não tiver nenhum sintoma, tiver apenas os carocinhos, a gente pode observar por um tempo. Tá? Não é obrigatório tratar logo de cara. Então, esse era o caso dela. Ela tinha um linfoma folicular, não precisaria fazer quimioterapia, ela precisaria só observar até precisar tratar uma hora, né? Então, ela tinha esse tempo de observação aí. Ela falou assim, bom, já que eu não tenho que fazer nada com o médico lá da oncologia, quero fazer alguma coisa diferente, para ver se eu já faço alguma coisa por mim mesma, né? Não quero perder tempo. Eu procurou esse médico nos Estados Unidos, que é uma referência lá na parte metabólica aí. Ele propôs para ela fazer jejum de água. Ela só podia tomar água destilada o dia inteiro, né? Lógico que eu não estou aqui indicando para ninguém fazer jejum de água, não é? Nós estamos debatendo ideias aqui, né? Não estamos fazendo consulta médica. Então está publicado, foi um estudo que foi feito. Então ela tinha uma supervisão médica diariamente, ela era vista, examinada todos os dias pelo médico. Ela tinha um sobrepeso, né? Então ela tomava água durante o dia todo e a meta era tomar por 10 dias, fazer 10 dias de jejum de água.
E chegou no 10º dia, 14º dia, foram 2 semanas que ela tinha proposto, foram 2 semanas. 14º dia, ela notou que estava com um carocinho mais baixo, o linfonodo dela aqui, que tinha linfoma mais baixo. Ela falou assim para o médico, olha, eu não estou passando fome, estou emagrecendo, estou bem, estou me sentindo super disposta. Vamos esticar mais uma semana, fazer 3 semanas de jejum de água? O médico falou assim, vamos fazer, estou te acompanhando, vamos fazer. De coragem, coragem dela. Lógico que se a gente indica esse tipo de coisa, a gente não, né? Ele indicou porque ela tinha sobrepeso, tinha reserva de gordura para fazer isso. Se eu for fazer isso, acho que eu morro no 2º dia, que eu não tenho reserva para fazer, eu sou magro, né? Então, assim, ela tinha capacidade de fazer isso. Então, ela fez 3 semanas de jejum de água. E ela fez depois uma realimentação, que depois de 3 semanas de jejum, você não sai comendo normalmente, tem que fazer uma realimentação aos pouquinhos, dieta líquida, dieta pastosa, você vai voltando aos pouquinhos a comer, né, os alimentos. E ela migrou do jejum de água para um jejum, para uma dieta vegetariana, né, na sequência. E depois de 2 meses, foi feito um PET scan dessa paciente. E ela estava em remissão completa. Todos os linfonodos que ela tinha do linfoma tinham desaparecido, né? E isso publicado. E ela depois tem um follow-up de 3 a 4 anos e ela continua até hoje em remissão. Ou seja, a gente pode dizer que ela está quase, né? Falta um pouquinho mais, mas para dar 5 anos, mas ela pode estar curada do linfoma. Se não está curada, teve remissão completa com jejum, quer dizer, é uma coisa inédita no mundo. Foi o primeiro caso que mostrou que o jejum teve esse poder de tratar o linfoma dela, né? Eu nunca tinha tido esse tipo de relato antes. Então, eu fiquei maravilhado de ver esse tipo de resposta. A gente foi discutindo, né? O que o paciente deve comer, dieta isso, dieta aquilo. Às vezes é o que ele não deve, o que ele deve não comer, né? Deve ter. Mas é mais isso, né? Na verdade, todo tratamento mais retirado que coloca coisas. Então, é uma questão simples entre no preso. Bota chia, bota linhaça, bota psyllium. Às vezes é muito mais. Tira coisa que está impedindo, né? Simplifica, né? E o jejum, né, para quem ainda... Acho que ainda tem gente com essa visão um pouco preconceituosa, porque o jejum, infelizmente, né, agora nos últimos tempos, veio como o jejum uma questão de sofrimento, mas isso sempre foi feito, né? Os bichos fazem. Se eu vejo que a minha gata come uma besteirinha ali do lixo, ela não vai querer comer pro médico, ela não vai querer comer outras coisas com a goela abaixo, ela vai limpar o organismo dela. Então, todos os bichos têm essa sabedoria interna que a gente leva um tempo para metabolizar tudo o que aconteceu. Principalmente se eu como coisas que não me fazem bem, né? Então, às vezes eu sinto assim, a pessoa me perguntar, como é que você acorda? Acorda enjoada, acorda meio lenta. Quando a pessoa começa a praticar o jejum, que não é nada muito extravagante, simplesmente é comer coisas saudáveis e dar um respiro de 14, 16 horas sem comer, pronto, você faz o que o seu fígado precisa estar fazendo. Então, que é um período noturno essencial para descansar. Esse cara é um grande funcionário que tem um shift, né? Ele trabalha naquele horário, se der mais trabalho para cima desse cara, ele vai ficar cansado. Então, o jejum hoje a gente vê como algo que é essencial, né? Tem pessoas e protocolos que são importantes de estar fazendo com o jejum por mais tempo, mas o que a gente está retomando, na verdade, é só lembre que você tem que dar um respiro pro seu corpo. Não adianta querer emagrecer, querer sentir uma mentalidade, colocar um monte de cápsula dentro para sentir um foco. Se você está comendo 10 da noite, come às 7 da manhã, e aquela velha história que a gente está falando no início, né? E não tem um controle de insulina, né? Então, a gente não foi feito para... A gente, inclusive, o nosso corpo se protege muito bem com o açúcar e ele se protege muito bem com a gordura. Porque a gordura é um tecido físico, tecido de proteção tanto físico, né, quanto metabólico. Então, a gordura ela vai acumulando isso. E aí, por isso que é importante, que eu acho sensacional. Antigamente, eu tinha que pedir para minha mãe ir para os Estados Unidos trazer na mala um desodorante, trazer uma base que eu queria. E hoje a gente já está cheio de loja aí com marcas orgânicas. Porque a grande questão é que essas químicas que a gente tem acesso, elas se acumulam nas nossas gorduras, principalmente onde tem gordura são as nossas glândulas também, né? Então, quanto mais... Eu acho isso tão simples. Gente, tanta maquiagem boa, absorvente, no caso aqui da mulher... A gente tem bastante acesso a shampoo, absorvente menstrual, por contato direto, comida orgânica hoje nas grandes cidades. Graças a Deus está mais fácil de encontrar. E eu acho que começando pouquinho a pouquinho, né, que, meu Deus, agora eu vou comprar tudo orgânico é caro, como é que eu vou fazer? Cara, se você come banana e brócolis todo dia, então faça orgânico, pelo menos que você come por mais, assim, né, quantidade.
Então, reduzir a carga tóxica, né? O contato com os poluentes. O primeiro passo é você evitar o contato. Porque, como você falou, é muito cumulativo, né? É muita coisa. Não é uma maquiagem que vai fazer você, mas é tudo que desde o intraútero até a vida inteira você tem. Não é impossível você ficar sem contato com esses poluentes. É impossível. A gente não mora numa bolha. E a gente que mora aqui em São Paulo, só de você estar vivo, você está se intoxicando pela poluição que a gente tem aqui no ar. Então é impossível você estar sempre isento disso. Mas se puder controlar o contato do dia a dia com os cosméticos, com maquiagem, que a gente sabe que tem componentes químicos que são tóxicos, né? Pós-barba, tudo, né? Do perfume. O perfume eu quase não uso mais hoje em dia. Uso para ver Deus, sabe? Por uma reunião super tá, eu vou para um perfuminho. No dia a dia eu não coloco mais. Mas às vezes eu entro no Uber, né? Eu vejo aquele cheiro de eucalipto, as essências. De limpeza em casa, com floral, cheiro de flores. Realmente esses odores são muito tóxicos, não são naturais, são todos sintéticos artificiais, né? O aroma de um óleo essencial natural é outra coisa, né? Nós estamos falando desses cheiros que são produtos de limpeza, que são os perfumes normais que a gente tem por aí, que não são todos sintéticos, né? Uma parte das vezes, não tem odores muito fortes. Então, reduzir o contato é importante. E aqueles que o contato é inevitável, então a gente pode ajudar você a eliminar esses poluentes que acabam entrando no nosso sistema, né? Isso também, né, que a gente escuta muito, assim, lê bastante em revista, que a cura do câncer está no nosso microbioma. Como é que é feito isso na prática? O olhar do microbioma sobre o câncer, sobre a nossa microbiota. Esse é um assunto que eu gosto muito de estudar, né? E a gente também não sabe muita coisa do microbioma. A gente tem o microbioma do intestino, da boca, né? Que é o que a gente mais fala, né? Que da pele, que é os reservatórios de micróbios que a gente tem no nosso sistema, que são reservatórios normais. Então, está cheio de bactérias, vírus e parasitas na boca, na pele e no tubo digestivo, né? E vários trabalhos mostram como que o microbioma impacta na produção do câncer, né? Na produção de energia, nas rotas hormonais, né? Na detoxificação do fígado, na síntese de vitaminas, na produção de carcinógenos. Então, o padrão da tua flora intestinal vai gerar um microambiente, às vezes, não só intraintestinal para o câncer de cólon, mas também extraintestinal para outros tipos de câncer. Câncer intraabdominal, então câncer de fígado, o câncer de vesícula biliar, o câncer de pâncreas, porque todos esses tecidos que estão no abdômen sofrem, né, a irrigação que vem do intestino vai para o fígado, todo esse lixo metabólico bacteriano tóxico da flora intestinal vai para o teu fígado, então esse banho tóxico vai para os tecidos intraabdominais e extraabdominais também. Então, a nossa flora impacta no risco de cânceres à distância, não só no cólon, né? O cólon é o mais evidente, né? Tem contato com a bactéria, tem contato com o cólon ali, é mais fácil você pensar realmente que a bactéria pode provocar algum dano, a bactéria ou o vírus. Mas a gente sabe hoje que não só ali no cólon, os órgãos intraabdominais e à distância também sofrem impacto do microbioma intestinal, né? E da boca também, né? A gente pode fazer da boca. A boca não faz parte do tubo digestivo, né? E ali tem uma flora própria que muitas vezes, por má higiene ou por lesões que a gente tem na boca muito frequentemente pela escovação, por machucar ali, tem porta de entrada muito fácil, né? Que a bactéria consegue penetrar no sistema ali, na corrente sanguínea. E o que tem mais de novo nos estudos hoje em dia é o microbioma dos tecidos, que supostamente são estéreis, né? A gente, até pouco tempo atrás, você sabia que o cérebro não era estéril, né? Você fala, como assim o cérebro não é estéril? Tem bactéria no cérebro? Tem, a gente sabe que tem hoje em dia. Tem vários trabalhos que mostram isso, né? Tem bactérias e vírus morando nos nossos vasos sanguíneos, nas artérias, nos músculos, nas articulações, nas cartilagens. Então, a gente não é limpinho por dentro. Não tem bactéria só no tubo digestivo e na boca. Esses micróbios, né, estão por toda a parte dos nossos tecidos, né? E esse microbioma dos tecidos também tem relação com o câncer, né, que a gente chama de oncobioma. Você pegar um tecido tumoral e pôr no laboratório e analisar as assinaturas de DNA desse tumor, você vai encontrar sequências de genes de diferentes patógenos diferentes. Como que eles foram parar lá, né? Então, hoje, por tecnologia de microchip, que eles falam que eles conseguem testar diversos patógenos, você encontra uma infinidade de germes, de material genético de germes nos tumores.
e que não é contaminante, né? Você pega um tecido normal da pessoa, não tem aquilo lá, e o tumoral vai ter. Então, esse microbioma cada vez mais discutido também interfere na produção do câncer. Então, a mama tem o próprio microbioma nas glândulas dela, entendeu? O cérebro também tem. E essa interação micróbio, certo? Patógeno, vamos dizer assim, né? Com toxina ambiental, certo? Essa combinação cria um ambiente inflamatório, tóxico, certo? E aquela célula que está ali naquele processo vai sofrer agressão inflamatória crônica. Lógico que não estamos falando de micróbios. Como é que meu cérebro tem micróbio se eu não estou com uma meningite, não estou com um abscesso cerebral? Meu coração não tem inflamação, não tem abscesso no músculo. Nós estamos falando de bactérias dormentes, tá? Os trabalhos mostram que existe um microbioma, sim, não só tecidos, mas também no sangue circulante. Nosso sangue não é estéril, certo? Tem uma carga de bactérias que está sempre circulando, que vem da boca, que vem do intestino, e que estão em taxa proliferativa super baixa ou zero. Não prolifera nada. Eles estão quase que dormindo, essas bactérias. Elas não criam alarme no sistema imunológico, certo? Se você tivesse com a bactéria multiplicando de verdade, estaria em sepse. Não é o caso aqui. Nós estamos falando de microbioma dormente. São bactérias que estão ali com uma taxa metabólica baixíssima, certo? Então, ela não causa inflamação de alto grau, causa inflamação de baixo grau. Então, essas bactériazinhas morando nos tecidos e no sangue, junto com toxinas ambientais, criam uma sopa, um microambiente inflamatório que cria um ambiente hostil, e aquelas células que estão ali naquele ambiente acabam sofrendo dano. É assim que o câncer se desenvolve: carcinógeno, radiação, vírus, bactéria, sinais imunológicos. Então, a gente já sabe que isso acontece. É que isso é mais refinado hoje em dia com um conhecimento mais novo, e a gente vê que realmente você pode ter interferência de patógenos o tempo todo na pessoa. Por exemplo, citomegalovírus, o CMV, é um vírus altamente cancerígeno, certo? E imunodepressor. Quem tem esse vírus tem esse problema. Esse é um vírus que não sai da pessoa nunca mais. Ele não tem o vírus do herpes, né? O Epstein-Barr, citomegalovírus. São vírus de moradia crônica na pessoa. Você está em contato com aquilo lá, né? Ele vai fazer uma viremia inicial, vai fazer uma doença aguda muitas vezes, até assintomática muitas vezes, vai baixar a carga dele, vai ter reservatórios no corpo, no sistema linfático, nos linfonodos, nos monócitos, entendeu? No cérebro. Fica lá em quantidade baixa, certo? Dormente, latente, mas provocando dano silencioso, lento, dia após dia, junto com as toxinas ambientais, o vírus, a bactéria que está lá, provoca um dano silencioso, e isso vai provocando o processo cancerígeno a longo prazo, né? E aí é um somatório de coisas, né? E por isso que, como existe essa casa, né, grande, o microbioma, a casa maior é o intestino, que algumas pessoas estão falando, eu estou pensando aqui, né? O leite, o glúten, cada pessoa tem a sua sensibilidade específica, né? Tem pessoas que leite, tá tudo certo, tem outras pessoas que têm a genética, o tipo sanguíneo, ou a vida ambiental, tem sensibilidade. Mas quando a gente descobre alimentos que não nos fazem bem, a gente melhora, né, esse sistema de defesa, né? A gente melhora aquela barreira da mucosa e a gente consegue desintoxicar e tudo. As bactérias que estão, o vírus, bactérias e parasitas que estão no sangue ou nos tecidos, isso chama-se atopobiose, né? A disbiose é um termo que a gente já conhece, que é a disbiose intestinal, da boca, que é padrão de flora alterado. Atopobiose, do grego atopos, fora de lugar, né? É o bioma fora de lugar. As bactérias que estão nos tecidos, como eu falei, no sangue e nos tecidos. As bactérias que estão nos tecidos e no sangue vêm de onde? Do intestino e da boca. Quem sai do intestino consegue entrar na circulação, porque tem lesão, às vezes, de intestino por alergia alimentar. Leite, glúten, oleaginosa, depende de cada pessoa. Né? Álcool. O corpo apresenta sintomas, né? Muitas vezes, eu tenho só uma candidíase, eu trato com medicação. Isso já é um princípio básico que existe uma disbiose ali, né? Se a candida apareceu, já estava ácido ali, ela já está fazendo filhote, está fazendo a festa, né? Exatamente. Outra coisa que também que estão falando, perguntaram a relação sobre dieta cetogênica, melhor que tem tratamento de câncer, falando mais da carne, a carne estimula isso, né? Sim, a carne também, né? Proteína. A dieta cetogênica... Pode falar.
A cetogênica, ela tem um racional, ela tem uma lógica muito legal de existir, né? Que seria qual? Você fazer uma dieta com baixíssimo teor de carboidrato, de amido. Então, você come proteína, gordura, que dão saciedade, e não come carboidrato, certo? O que você consegue com isso? Baixar drasticamente a insulina e IGF-1, que são, como eu falei, hormônios proliferativos e anabólicos, que a gente não quer nesse momento. E baixa a mTOR, que é uma via proliferativa da célula. Então tem um racional. Gera corpos cetônicos, uma coisa cetogênica que as células normais conseguem consumir, as células tumorais não. Que é uma via de energia para o corpo, né? Então o corpo deixa de usar energia de glicose e deixa de usar energia exatamente. E usa energia da gordura. Sim. Então tem um racional, tem uma lógica por trás interessante, porém faltam estudos. A gente não tem ainda estudos que mostrem que quem seguir essa dieta vai ter melhor desfecho. Esses estudos estão em andamento hoje em dia. Tem gente fazendo esse tipo de análise, mas a gente não tem ainda como fazer como regra geral. Gente, a dieta padrão para câncer é a dieta cetogênica. Não tem como a gente fazer isso ainda. Então eu sou muito, assim, eu não fico forçando fazer isso. Não, a gente não sabe qual é o efeito disso. Até porque a pessoa tem que se entupir de carne para poder seguir a cetogênica. E não é uma coisa que eu acho legal também, o excesso de eu acho que de alguma forma, né? Maravilhoso ser cetogênica vegana, né? Proteínas veganas. É uma dieta um pouco chata. Vai chegar num momento que, ok, vou ter que usar um shake de... vai estimular bastante insulina, mas cetogênica menos carne de dia seria maravilhoso, né? Porque cetogênica comer mais gorduras, na verdade, né? E, Gustavo, o que tu considera então? É um assunto super interessante, que eu acho que é uma coisa para o futuro, para a gente descobrir ainda qual que é o melhor cardápio para o paciente oncológico, pensando no câncer como uma doença metabólica. Eu acho que o médico, às vezes, tem dificuldade de pensar, de entender como que a dieta pode interferir no processo, porque ele não vê o câncer como um processo metabólico. E o câncer faz parte de um processo metabólico, como chama, de insulina, de hormônios, de detoxificação, de flora, e a alimentação está ligada a tudo isso daí. Então, o alimento, ele mexe com tudo isso, com o microambiente tumoral, né? E, na verdade, entender em que ambiente a pessoa está, né? Eu sou uma pessoa que eu estou agora passando por esse tratamento e tive por anos essa alimentação X que está gritando, né, que é uma alimentação inflamatória. Então, muitas vezes, antes de a gente colocar o paciente no rótulo, vamos aplicar a dieta cetogênica vegana, o jejum, tipo verde, é entender que existe o estilo de vida pessoal daquela pessoa, né? Tem coisas que na conversa facilmente a pessoa já entendeu, ela já sabia que aquele alimento estava acumulado no corpo dela, né? Mas tem certas coisas que não dá para a pessoa colocar a pessoa num rótulo, porque ela vai ter que ir para casa, ela vai ter que enfrentar com essa geladeira nova, com a família fazendo bico com essa alimentação nova. Então, às vezes, uma pequena troca, porque às vezes a gente fica em qualquer para tratamento de câncer. Pode ser desde a sensibilidade alimentar dela, começar retirando o inflamatório, o medicamento, e aí vai trabalhando com as retiradas. Depois, o próprio paciente falar, gente, eu tô com mais saúde que antes. Até um ponto que é muito comum, né? A pessoa vê assim, fez todo sentido o câncer passar pela minha vida agora, precisava mudar, porque envolvia a espiritualidade, envolvia a psicoterapia, a psique, envolvia tudo. Né? Mas não existe um rótulo, né? Não tem esse segredo. Não existe dieta padrão. Acho que tem que você falou, tem que ouvir o paciente, o que ele está afim de fazer, o que ele gosta de comer, até o limite onde ele quer ir. Tem paciente que adora dieta vegana. Ok, vamos seguir esse lado, quer testar isso daí para você? Né? Tem que seguir o que o paciente está afim de fazer, o que ele tem vontade de fazer. Eu ouço muito o que o cliente quer fazer. Mesmo sabendo que a gente não tem respostas ainda, a gente tem que enquadrar ele numa alimentação saudável de alguma forma, né? Não vai ficar comendo doce o dia inteiro e hambúrguer, que a gente sabe que isso não é legal. Então, de alguma forma, tem que enquadrar. A gente vai seguir qual o caminho? Tem que ouvir o que o paciente está afim de fazer, o que ele gosta. Tem paciente que, adora carne, não quer ficar sem carne. Você não vai propor dieta vegana para ele. Então, a gente tem que ser meio tailor-made nessa hora, entendeu? E o limite do paciente, o melhor que a gente pode fazer do que a gente conhece hoje em dia. Então, não é tão fácil essa tarefa, né?
E, Gustavo, assim, para ti que já trabalhou em muitas partes do mundo e tem muito contato com o exterior, eu gosto muito, assim, eu sou extremamente patriota, eu acho que a nossa área da saúde, ela é muito para frente, né? Por exemplo, sei lá, se eu vou estudar nutrição, eu fico, gente, às vezes não faz nem sentido ir tanto para fora, sendo que a gente tem muito estudo aqui, né? França, muito forte, Estados Unidos, muito forte nutrição. Como que tu vê a oncologia, tratamentos Brasil referência exterior? Tu acredita que a gente está forte nisso? Em relação à oncologia, a práticas integrativas de oncologia? Essa visão integrativa, tratamentos efetivos. Isso já está bastante. A gente é muito devagar aqui ainda. Muito devagar. Os países que são mais avançados nisso são a Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos. É onde eu mais aprendo e aprendi conceitos, foi nesses 3 países, né? Bastante para frente até a questão, né, dos fitoterápicos, né, orgânico, eles são sensacionais, né? Sim, isso é super respeitado, né? Esse tipo de prática médica é valorizado e a gente no Brasil já está ainda meio devagar, né? Estamos começando agora, tem poucos médicos que fazem, que estudam, tem muito preconceito, então é um caminho longo ainda a ser percorrido. Uhum. Bem, eu estou olhando aqui de novo, vou perguntar um pouquinho sobre vitamina D. Uhum. Que poderia falar sobre isso? Agora não tem relação com o coronavírus. Eu sei que tu deve estar um pouco pisando em ovos, né? Mas como é a sua opinião da vitamina D? Ou o coronavírus, você disse? A sistema imunológico, né? Câncer. O que a gente sabe que a vitamina D, ela não é uma vitamina, né? É um hormônio, como todo mundo já deve saber, já se falou isso bastante, né? Que tem um papel importante na imunidade, né? Várias células imunes, várias células do corpo têm receptor para a vitamina D. Então, ela faz parte do nosso desenvolvimento imunitário, né? Vitamina D, tem trabalhos que mostram que ela teria um papel preventivo em alguns cânceres, isso é controverso, tem trabalhos que não mostram isso. Assim, em relação ao coronavírus, tem trabalhos que mostram que a vitamina D protege contra infecções virais em geral. Não tem nenhum trabalho que mostre coronavírus, Covid-19 e vitamina D. São vírus tão recentes que não tem nenhum estudo em relação a isso ainda. Mas tem uma meta-análise recente, 2016, se não me engano, que saiu. Meta-análise para quem não sabe, é um tipo de estudo que pega vários estudos, junta numa coisa só e faz uma análise estatística global. Então, para a gente que trabalha com trabalho científico, é um trabalho que tem um peso muito grande, porque ele compilou vários outros trabalhos num só, né? Então, meta-análise a gente para ouvir, porque tem um peso estatístico muito grande, geralmente, quando ela é bem feita, né? Essa meta-análise da vitamina D, ela mostrou que a vitamina D reduz a probabilidade de infecções respiratórias em pessoas de forma geral, certo? Isso foi mais evidente em quem tinha vitamina D muito baixa no sangue. Quem tinha vitamina D um pouco mais alta ou normal também protegeu mais, mas não foi tão evidente quanto quem tinha baixa. Que faz sentido, né? Você está bem carente, quando você repõe, você tem um benefício muito grande. Se você não está tão carente assim, o benefício é mais marginal. Mas todos tiveram benefício. O trabalho foi bem conclusivo de que a vitamina D teria esse papel preventivo para infecções respiratórias. Isso incluiu criança com pneumonia, gente com enfisema pulmonar, resfriados, influenza. Então, eles compilaram vários tipos de infecções respiratórias e, no global, veio que a vitamina D protegeria nesses casos. E, curiosamente, o que esse trabalho mostrou é que, para ter proteção anti-infecciosa, você tinha que usar a vitamina D de forma diária ou semanal, certo? É essa dose realmente de prevenção que se faz no dia a dia. Porque tem gente que vai no médico uma vez por ano e toma, sei lá, uma paulada de vitamina D, né? Uma vez por mês, uma vez cada 6 meses, uma dose muito alta, né? Enche o tanque muito rápido e depois não toma mais nada. Esses boosts, né, que a gente fala, essas doses de carga que a gente faz de vitamina D, não protegeram contra as infecciosas. Até às vezes piorar. Tem alguns trabalhos que mostram até piora, né, de fraturas, de proteção da vitamina D em relação à fratura, à osteoporose. Então, o ideal, a gente pensou em prevenção, segundo esse trabalho que publicou, o ideal é que você faça realmente um trabalho preventivo de uso diário mesmo, né? Então, a pessoa está aqui desesperada.
É a mesma questão, acho que de outro... Desculpa, finaliza. Tem esse desespero da vitamina D com o coronavírus. Primeiro que a gente não tem trabalho que comprove que o coronavírus em si, você tem essa proteção com a vitamina D. Tem trabalho que não mostra que tem proteção com influenza, então não é uma coisa tão linear assim, tomou, vai proteger. Não existe isso. Segunda coisa é que é claro que esses nutrientes, esse hormônio, os nutrientes em geral, os imunonutrientes, né, que estimulam a imunidade, só vai ter um impacto importante se você estiver carente daquele nutriente. Né? Então você vai sair correndo para tomar vitamina C na farmácia, outro sai correndo para tomar zinco, vitamina D, não sei o que mais, você vai proteger de alguma coisa. Quem sabe? A gente não sabe se vai proteger de alguma coisa. Se você tiver teu seleno normal, teu zinco normal, teu ferro normal, você vai tomar a mais, não vai ter benefício nenhum. Só vai ter benefício se você estiver carente no nutriente. Então, eu sempre oriento as pessoas a buscarem orientação profissional. Dosa no sangue, está deficiente, vamos repor pela deficiência em si, não pensando que vai proteger contra o coronavírus, que a gente não sabe, tem esse dado ainda. Vamos repor para pôr no nível normal, saudável. E aí, o que eu faço é isso, entendeu? Acho que tem que ter esse bom senso, essa prudência de você corrigir aquilo que precisa. Tomar de forma indiscriminada, eu acho desnecessário, eu acho totalmente não é inteligente isso. No caso da hipovitaminose, né? Pode vir a melhorar a sintomatologia da pessoa, né? Pode, mas é muito, imagina, aconteceu agora. Tempo de ter feito estudo, né? E isso porque é uma tendência nossa, né? Acontece um problema, a gente vai atrás, então agora tomar isso. A pessoa não está preocupada com prevenção durante anos, não se exercita, não toma água direito, não come salada, né? Não come vegetal nenhum, só come porcariada. E aí não toma sol, não suplementa a vitamina D, quer dizer, nunca dosou nada. É um complexo de questões para melhorar a imunidade, né? Aí Então, o ferro é essencial. A pessoa, de repente, quer resolver tudo de uma hora para outra. Gente, as coisas não funcionam assim. Você não vai correr uma maratona amanhã e vai se preparar na véspera da maratona. Você tem que estar fazendo isso já há um tempo, né? Até porque a vitamina D, você vai tomar a vitamina D, se estiver baixa, por exemplo, se estiver carente, com vitamina D, sei lá, com 17, com 10 vitamina D, está baixa. Você vai tomar a vitamina D por via oral, tem que ser dose baixa diária, como muitos trabalhos têm mostrado. Não é dose alta para subir rápido, tem que ser devagarzinho para ir tomando. Até isso subir no teu sangue, são meses para subir. Então, isso às vezes é um erro da pessoa, né? A pessoa tem uma carência de ferro, aqui, por exemplo, que eu estava falando, aí vai medir no sangue. É claro que vai estar normalizado, o ferro está circulando, mas não quer dizer que o seu corpo já apresentou depósito. Às vezes a pessoa vai, né? E aí faz 2 meses a suplementação e depois, sei, aí só resolve e no ano que vem. Então tem quando para equilibrar com a saúde, eu sempre vou, minha vitamina D está sempre baixa, meu ferro está sempre baixo. Então vamos fazer diferente dessa vez, né? Tem que ter uma consistência maior. Tem que ter um acompanhamento, a gente não tem jeito de, assim, eu sei que as pessoas gostam de receitinha para fazer em casa, para comprar na farmácia, mas infelizmente o negócio tem que ter um critério para fazer as coisas, sabe? Eu sou super criterioso, acho que tudo tem um critério, tem um método, e aí tem que seguir isso, não tem jeito. Maravilhoso. E hoje, cada vez mais na minha prática, eu acho que a gente tem que ter mais prudência e mais parcimônia em relação à suplementação. Eu sei que o pessoal gosta de tomar de tudo, tem gente que vem com mala de suplemento para tomar, mostrando um consultório para tomar. Vários Estados Unidos traz uma mala de coisas dos Estados Unidos para o Brasil, né? De várias ervas, várias coisas. E hoje em dia, eu tento cada vez mais limpar minha prescrição, fazer menos coisa, menos dose, menos sobrecarga, porque é muita informação para o sistema e eu acho que o corpo precisa de pouca coisa para funcionar. E hoje em dia, tem que fazer ajustes pontuais, apoios assim, aqui, outro ali, deixar o corpo, porque o corpo sabe se virar melhor que a gente atrapalha muitas vezes, entendeu? E tudo de uma vez só, né? Tem horários a serem respeitados. Em casa, às vezes esse paciente não sabe nem o horário mais que era tomar e aí era melhor nem ter tomado, né? Que vai competir com outro. O sistema é muito delicado, a gente é meio ogro, sabe? Dose muito forte. Então a gente acaba perturbando mais a nossa harmonia celular, que é muito sutil, com a nossa boa intenção, mas é uma boa intenção meio grosseira, eu acho, entendeu? Então eu tento cada vez mais um dia ter mais prudência, mais cautela, menos dose e menos coisa. Eu tenho feito isso ao longo dos anos, né? Tem um autopoliciamento que eu tenho feito para fazer isso. Muito bom. Gustavo, eu tô só com receio do horário, né? Que a gente vai bater uma hora aqui. Vai acabar, né? E eu agradeço super a tua presença aqui, né? Fora da clínica, fora do nosso trabalho.
E muito bom ter essa conversa, acho que tem que rolar mais conversas. Todo mundo que participou aqui das perguntas, fazer mais vezes. E quem estava aqui fazendo perguntas, o contato do Dr. Gustavo é só em busca, que ele também está aí de prontidão sempre para responder, os contatos da clínica estão lá. E eu acho que é isso. Acredito que ajudou a esclarecer bastante a cabeça das pessoas. É um assunto que a gente precisa falar mais. Tem muita coisa para falar, né? Sobre inflamação, microbioma, só isso aí, né? Dá bastante assunto. Mas muito grata, tá? E bastante saúde aí para ti, para tua família e para todos aqui. Obrigado. Tá certo? Uma boa noite. Obrigada. Eu também, cara. Um beijo. Tchau. Tchau.